Reforço importante no ataque do Vasco. Fora do último jogo, Verratti se recupera, está treinando normalmente e pode ser a novidade do Vasco para enfrentar o Fluminense. Vamos falar também sobre a venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Botafogo. Foi anunciada hoje pelo rival. O jogo é no próximo domingo. Você já fica atento. E vamos falar também sobre Barros, que o Vasco agora anunciou de uma forma oficial. O jogador, inclusive, já estava lá acompanhando o jogo da sua nova equipe, a saída de Barros. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Também tem notícia sobre Sforza, hein? O jogador assinou um contrato longo com o Vasco. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar do Gigante da Colina a partir de agora, vamos falar do nosso Vasco da Gama, porque é o seguinte... Antes de falar aí sobre a preparação para o jogo contra a equipe do Fluminense, é que o Vasco assinou o contrato aí com Juan Sforza. O jogador assinará por 5 temporadas com o Vasco, até 2028. A expectativa era que ele já chegasse no Brasil nesta segunda-feira, mas infelizmente não conseguiu os trâmites burocráticos aí, o jogador teve que voltar também à Argentina e tudo mais, e é esperado nessa semana. Se o Vasco conseguir regularizar ele a tempo, a expectativa é que Juan Sforza seja utilizado no clássico contra a equipe do Botafogo. Eu já tinha até falado aqui para vocês que mesmo que ele chegasse nessa segunda-feira, era muito pouco provável que ele jogasse contra a equipe do Fluminense. Mas o Vasco aguarda, o jogador já assinou o contrato, o Vasco e New Old Boys também, e aguarda aí a chegada de Sforza. Nos próximos dias a gente vai saber aí de forma oficial a data da chegada do jogador ao futebol, ao solo brasileiro, né, ao Rio de Janeiro. Falando agora sobre clássico contra a equipe do Fluminense. O Vasco treinou mais uma vez hoje, como todo mundo viu aí na Vasco TV, sendo divulgado e tudo mais. E o Ramon Dias teve uma grande novidade. Primeiro, ele vai ter a volta de Payet, a gente já falou aqui inclusive em outros vídeos com vocês, o Ramon Dias vai ter a volta de Payet, que ficou fora do último jogo pelo seu terceiro cartão amarelo e tudo mais, volta ao time. E o Vasco pode ter mais um reforço importantíssimo para esse jogo. Tá na tela aí, você tá vendo, essa imagem é do treino desta segunda-feira. Verratti treinou normalmente. As informações que a gente tem é que o Verratti já não sente dores como estavam sentindo anteriormente. O jogador não estava conseguindo nem dormir, né? Tendo dificuldade com movimentos e tudo mais. E tá se encaminhando para poder jogar contra o Fluminense. Porém, o que eu já falei aqui em outros vídeos, e vou falar novamente, ele será reavaliado, porque o Vasco não quer perder o jogador por mais tempo, ainda mais com a dificuldade do Vasco no mercado perante as travas que a 77 Partners tem colocado no time. Mas o Verratti treinou normalmente hoje, esteve junto com o grupo, como eu mostrei na foto aí, quem já viu em outros momentos também na Vasco TV viu que ele esteve, não está sentindo dores como estava antes, não está com os incômodos que estava antes, mas será reavaliado nesta terça-feira. Se o departamento médico do Vasco entender, o DESP, na verdade, né, do Departamento de Saúde e Performance do Vasco, entender que o Verratti não tem nenhum perigo de ter uma nova lesão ou tudo mais, ele vai a campo. Se o departamento médico entender que, olha, vamos segurar um pouquinho, aí o Verratti fica de fora da partida contra a equipe do Fluminense. Então, vamos ficar bem atentos a essa situação, porque uma informação importante que eu nem esperava que ele já tivesse a campo para esse treinamento. Falando agora sobre reforços, sobre clássicos, daqui a pouco eu falo sobre reforços também. O Botafogo anunciou hoje a venda de ingressos, início de venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Vasco. Ingressos aí para a galera do Botafogo, ingressos também para a torcida do Vasco, mas enfim, os torcedores vascaínos ficarem atentos, as vendas começaram a partir de agora, nessa segunda-feira, e o torcedor vascaíno que quiser comprar, as informações estão no site do Botafogo, já que o jogo é de mando de campo do Botafogo, acontece no próximo domingo, às 16 horas, já estou querendo até mudar o horário do jogo, às 16 horas. Então, galera que quiser comprar o ingresso, no site do Botafogo, no site Ingresse, né, o Botafogo inclusive postou nas suas redes sociais,
já está lá disponibilizado para o torcedor, para quem quiser comprar o mapa também e tudo mais. Eu, inclusive, entrei na página do Botafogo há pouco tempo. Então, você fica atento aí para a venda de ingressos para o jogo Vasco e Botafogo, beleza? Então, torcedor vascaíno fica atento. Sobre saídas e chegadas. O Barros, como eu já tinha falado aqui em outro tempo, hoje o Vasco anunciou a saída do jogador, anunciou que o jogador foi emprestado para a equipe do Amazonas. O Vasco informou o empréstimo. Para quem não sabe, né, a Larissa Balieiro postou ontem. O jogador, inclusive, já está lá, esteve acompanhando o último jogo do Amazonas e o Vasco informou que o empréstimo até o dezembro de 2024. Não tem opção de compra nesse empréstimo do Vasco ao Amazonas. Sobre a situação de Pedro Henrique, tá todo mundo já falando aí, eu falei inclusive para vocês aqui ontem. A situação é a seguinte: o Vasco, a proposta feita pelo Vasco ao Internacional não foi aceita. Uma questão de compra foi travada pela 77 Partners e hoje o negócio está travado. Aparentemente não deve mais acontecer, por causa de que a 77 não vai fazer investimento em jogadores acima de 30 anos, está claro. Então, a situação hoje está mais para lá do que para cá. Apesar de que o Cudê deu uma declaração de que o Pedro Henrique está de saída do Internacional. Mas, se o Inter não quiser emprestar o jogador, vai ficar difícil a 77 fazer um investimento, liberar o investimento, até porque jogadores que precisam de pagamento têm que passar pelo crivo da 77. E aí, se precisar novamente o Inter insistir em vender o jogador não vem para o Vasco. Essa é a informação que eu tenho nesse momento. Então, nesse momento, o negócio está travado. Inclusive, o Fábio Azevedo trouxe a informação, o Atenção Vascaínos também. Essa é a situação envolvendo o Pedro Henrique nesse momento. Do Breno Lopes, eu já tinha dito aqui diversas vezes, o próprio Abel Ferreira falou sobre isso, que o Breno Lopes não seria liberado, precisava de investimento, não tem investimento com a 77 para esses jogadores dessa idade, então por isso o jogador não seria contratado pelo Vasco da Gama. Falando mais, o Vasco treina nesta terça-feira, normalmente, e aí já se concentra para enfrentar a equipe do Fluminense na próxima quarta-feira de cinzas. Então vamos ficar atento, é um jogo de mando de campo do Fluminense, e a gente vai aguardar aí para ver. Esse jogo será transmitido pela Band, pelo Band Esportes, pelo canal Gold, então fiquem atentos para essa situação aí do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Fluminense, beleza? Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado. Esses dias de carnaval a gente está fazendo somente um vídeo, mas assim que voltar tudo ao normal a gente volta com os 2 vídeos por dia, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, Deus abençoe a todos, muito obrigado sempre pela audiência, se inscreve quem não é inscrito, quem está chegando pela primeira vez, vire membro do canal que você recebe as informações em primeira mão. Até a próxima, Deus abençoe a todos sempre e tamo junto. Vasco da Gama, quarta-feira tem Vasco e Fluminense. Valeu, tchau.